A paz seja com todos. Amém, queridos? Deus é tão bom que nos deu mais uma chance, mais uma oportunidade de poder estar aqui neste dia, que é o único dia, não existe outro. Para nós só existe esse, porque o amanhã não pertence a nós. Então nós temos que aproveitar, fazer tudo o que nós devemos fazer hoje. Ser bom, agradável, louvar, adorar, perdoar, amar, hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então nós temos esse único dia, isso é a sabedoria de Deus, que deu só um dia de cada vez, para a gente viver somente o hoje, confiando nele de todo o nosso coração, com humildade, com súplica em nossos corações, entregando a ele tudo que somos, tudo que temos, seja para a glória dele, amém? Então nós agradecemos a Deus por vocês que estão aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 ao 18. E depois estaremos lendo o capítulo 16, do 7 ao 15. Evangelho de João 14, 16 ao 18. Já está aqui na tela, quem quiser ler. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. No capítulo 16, do versículo 7 ao 15, diz assim: todavia digo-vos a verdade, e vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Amém? Mas quando, pode ser isso também, pode colocar isso aí também. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Amém, queridos? Inclina a sua cabeça em uma oração. Estamos falando do Espírito Santo, amém, queridos? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és o Senhor da igreja. Tu és o Deus que habita entre os louvores do seu povo. Nesta noite, Pai, nós estamos aqui para aprender mais, para ter mais conhecimento de Ti, para que a Tua palavra viva e eficaz penetre em nossos corações e transforme a nossa vida à imagem e semelhança daquele que nos criou, que é Cristo Jesus, a imagem do Filho amado. Que nesta noite, Pai, o Teu povo possa receber esta palavra com entendimento e com sabedoria, para viver intensamente esta graça, esta virtude que Ele tem para nós, viver como verdadeiros filhos e filhas de Deus, que tenha um entendimento pleno de quem é este Pai, de como Ele é e o que Ele deseja de cada um de nós. Amém. Deus abençoe a vocês. Que o coração esteja preparado para ouvir. Queridos, a nossa caminhada de fé é racional, como o nosso culto também é racional, pois não lidamos com um Deus distante. O nosso Deus é conosco, é um Deus que está aqui. Não é um Deus que eu preciso ficar invocando para Ele vir. Ele já está.
Ele está em nós, a palavra garante isso, que o nosso Deus é um Deus presente, Ele é um Deus pessoal, é real, e Ele compartilha conosco a sua essência, o que Ele é: bondade, misericórdia, compaixão, amor. O que Ele é, Ele reparte conosco. Vocês entendem isso, queridos? Os discípulos andando com Jesus, eles não tinham problema algum, porque eles sabiam que as suas necessidades eram supridas pelo Mestre que estava presente com eles. Eles não tinham problema algum. Por mais lutas que passaram, por mais dificuldades que passaram, Jesus esteve sempre presente. Foi assim ou não foi? Sempre Jesus esteve presente com eles. Então era só a altura de uma voz, ao som de uma voz, ele dizia: eis-me aqui. Não precisava loucura, não precisava gritaria, era apenas Senhor. E o Senhor estava presente, socorrendo, ajudando, fazendo com que eles soubessem que toda a necessidade seria suprida. Certa vez, Pedro entrou chateado em casa porque ele foi cobrado na rua. Os cobradores de Roma, os cobradores de impostos, chegaram até onde Pedro e disse: vocês não pagam impostos? Teu mestre não paga impostos para Roma? E Pedro disse: paga sim, nós pagamos. Mas ele, cabisbaixo, entrou em casa e Jesus antecipou: Pedro, de quem é que Roma cobra imposto? Dos filhos ou dos alheios? Ele diz: dos alheios. Ele disse: em breve os filhos serão livres. Jesus estava falando da liberdade com que ele daria na cruz para toda a humanidade. Mas ele disse: para que não escandalizemos, vá até o rio, até o mar, e lance um anzol, e você vai pescar, e o primeiro peixe que subir, vai estar o pagamento necessário para essa dívida, e paga por mim e por ti. E Pedro fez isso imediatamente, e a dívida foi paga. Irmãos, o coração chateado de Pedro foi conhecido por Jesus. O coração triste de Pedro foi lido por Jesus. Ah, como que nós não temos ainda esse entendimento, queridos. Como que falta muito ainda para a gente compreender quem Ele é. Como que falta muito para a gente entender e saber que Ele é um Deus presente na nossa angústia, que Ele é um Deus presente nas nossas necessidades, que basta tão somente se inclinar, adorar e falar com Ele, como nos ensina a palavra de Deus: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas necessidades sejam conhecidas diante dEle. Eles caminharam com Jesus. No capítulo 14 de João, um pouco antes desse versículo que a gente leu, nós encontramos os discípulos entristecidos, porque eles recebem uma notícia que traz pesar em seus corações. E a notícia é que Jesus está falando para eles que Ele vai partir, que Ele vai para a cruz, que Ele vai se ausentar por algum tempo. Mas Jesus diz para eles: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar e voltarei para vós. Mas estas palavras ainda não tinham guarida, não tinham um espaço,
um entendimento no coração dos discípulos, eles continuam tristes, continuam daquela forma. Mas no versículo 16, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Aqui no versículo 16 ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. São palavras ainda ao ouvido deles, difícil de compreender. Talvez também no nosso. Talvez no nosso ouvido também essas palavras não soam com profundidade de qual ela é real, de qual ela é verdadeira, do conteúdo expressivo de que ela nos conduz para um entendimento de quem realmente Ele é. Talvez nós temos dificuldade para entrar nesse lugar. Amados, conhecer a obra e a pessoa do Espírito Santo, como a igreja de Atos conheceu, é necessário para todos nós. Conhecer a obra, conhecer a pessoa deste Espírito que Jesus está falando. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco. Conhecer a obra desse Senhor, conhecer a obra desse Deus maravilhoso, conhecer quem Ele é, saber que Ele está, e ter verdadeiramente uma intimidade, uma proximidade aonde não há espaço para outra coisa a não ser Ele. A igreja de Atos dos Apóstolos, a qual nós terminamos de estudar sexta-feira agora, o último capítulo, nos dá esta orientação de como eles viveram. Porque aconteceu o que após a partida de Jesus? Quando Jesus morre na cruz do Calvário, naquela sexta-feira, os discípulos se sentem desamparados, mesmo tendo recebido uma palavra de promessa. Eles se sentem sem aquele que esteve com eles durante todo o tempo, aquele que resolveria todos os problemas, aquele que supria todas as necessidades, que curava todas as doenças. Eles se sentem desamparados, e eles estão escondidos. Capítulo 19, no capítulo 20, versículo 19, Tainá, pode colocar para nós. Veja bem, aonde eles estão após a morte de Jesus. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os seus discípulos, com medo dos judeus, tinham ajuntado, chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse: paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ele está de volta. Ele está de volta. Olha as marcas na mão dele. É Ele. Outro versículo próximo. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles, disse: recebei o Espírito Santo. Não estava agora apenas uma promessa, ele estava trazendo para eles algo real. Eles estavam vendo Jesus, e Jesus dizendo para eles: não tenha medo. Não tenha medo, filhos. Eles estavam com medo, queridos. Quantas vezes isto acontece conosco? Quantas vezes a gente prefere a caverna do que aparecer? Com medo da vida,
com medo do mundo, com medo das pessoas, com medo de tudo. Quantas vezes isto é uma realidade para nós? E a gente nem se lembra que tem o Espírito Santo. A gente nem se lembra que Ele é nosso, que Ele está em nós. A gente fala com muita gente e esquece de falar com Ele. A gente fala com pessoas que não têm condições de nos ajudar em nada, mas esquece de dobrar o joelho, de entrar no quarto e fechar a porta e dizer: Senhor, estou com medo. Estou com medo. Ajuda-me, Senhor. Eu preciso do teu socorro. Fala comigo, Espírito Santo. Me dê a direção, me dê a visão, me orienta. Sabe, queridos, a gente anda amedrontado, tendo todos os recursos ao nosso favor, tendo tudo o que é necessário para a vida. A gente anda temendo coisas que já foi vencida na cruz, que o Senhor já venceu no Calvário. Nós ainda estamos carregando fardos pesados, porque nós não entendemos quem Ele é. Porque o nosso socorro está no nome do Senhor, diz a palavra de Deus. Ele é o socorro presente, diz a palavra de Deus. Ele conhece a voz do meu coração. Ele sabe o que eu necessito. Ele quer ouvir o meu clamor sobre as minhas necessidades. Ele é o Deus presente na vida da igreja, queridos. Mas muitas vezes nós não compreendemos ainda, por falta de conhecimento de quem Ele é. Por não conhecer, a gente faz com a força dos nossos braços. E quando a gente não dá conta, a gente chora, esperneia, mas não para Ele. Muitas vezes se humilha para o homem, mas não se humilha para o Senhor. Irmãos, está na hora de a gente acordar. Ele é Deus. Ele está presente aqui, aí. Eu volto a dizer, você não precisa gritar. Ele sabe o mover dos teus lábios. Como Diana, lá no templo, ela não orava mais, ela movia os lábios. E o Senhor disse: eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. Eu estou te ouvindo. E a tua bênção está nas tuas mãos. Está ao teu alcance. Irmãos, como precisamos desta luz. Como precisamos entender esta glória. Os discípulos com medo, mas Jesus está no meio deles, mostrando: olha, eu morri, queridos, eu fui morto, mas eu já estou vivo, sabe? Eu já ressuscitei dentre os mortos, tá? E o Espírito vai continuar com vocês. Não precisa ter medo. Quem sabe, né? Esta palavra está vindo para você nesta noite, porque para mim já veio. Para mim o Senhor já falou: não tenha medo. Não precisa temer nada, você é meu. E quem é meu eu guardo. Eu cuido de quem é meu. Você é meu. Você sabe disso? A quem você pertence? Você sabe quem é o cabeça de tudo? Que você é o corpo dele, faz parte do corpo que a igreja é, que você pertence a um Deus eterno de bondade, que tudo fez, que tudo pode, e deu o seu único filho no Calvário para salvar a mim e a você. E nós não merecíamos nada, mas foi bondade dele mesmo, misericórdia dele, graça sem fim. E isto, amados, que Jesus fez e continua fazendo por cada um de nós. Jesus deixa claro aos seus discípulos a partir de então, aqui no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8.
dizendo assim: olha, não faça nada sem Ele, não se mova o pé sem Ele, não vá para lugar nenhum sem Ele. No versículo 4 ele diz: olha, fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. Não saia, fazer igual, semelhante ao Moisés: Senhor, se o Senhor não estiver conosco, não nos deixa sair deste lugar, não nos deixa ir para lugar nenhum. O que Jesus está dizendo é isto. Versículo 8 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Testemunha. Isso quer dizer, irmãos, não tem como ser testemunho sem Ele. Não tem como. Só somos testemunhas se Ele está em nós. Só posso falar de Jesus, só posso testemunhar de Cristo se eu sei que Ele está em mim. Ele me faz ser uma testemunha. Ele me leva para esse entendimento. E uma semana depois desta promessa, eles estão reunidos no mesmo lugar, esperando a promessa. Eles não saíram com todo o conhecimento de Jesus que eles tinham. Eles não botaram o pé para fora. Eles não fizeram nada. Ficaram esperando. E diz a palavra no capítulo 2 de Atos: e de repente, como um vento impetuoso, como línguas repartidas como de fogo, encheu a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios da glória de Deus, e falaram em outras línguas, como o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui começou tudo. O Espírito Santo guiando a igreja. O Espírito Santo sendo o Senhor da igreja. Aquela promessa de João 14:16. Rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que estará convosco para sempre. Ele vos ensinará tudo o que é necessário. Irmãos, quantas vezes eu já li a Bíblia e parei em lugares que eu não sabia, que eu não entendia, e perguntei ao Espírito Santo: o que é isso? O que isso quer dizer, Senhor? Ensina-me. Irmãos, e rapidamente o entendimento vinha sobre o texto, sobre aquele lugar que eu estava lendo. Quantas vezes entendimento da palavra é o Espírito Santo quem diz, quem traz. Alguma coisa que eu preciso fazer e que eu não sei o caminho, como o Espírito Santo me direcionará para alguém que sabe, para alguém que entende, para alguém que me ensina. Ele é o melhor professor e tem os melhores professores ao seu trabalho, ao seu serviço. O rei Davi dizia assim: o Senhor está entre aqueles que me ajudam. O Senhor está neles. E o Senhor levanta pessoas para me ajudar, pessoas para me socorrer. O Senhor está neles. Então, quando você pede socorro, muitas vezes vai ser um socorro de Deus, outras vezes será um socorro de pessoas que o Senhor levanta para socorrer você. Quando você tem esse entendimento, você busca nele em primeiro lugar. Não é porque você sabe, amados, quem pode te ajudar fisicamente,
Quantas vezes você quebrou a cara de achar, eu vou lá, ele vai me ajudar. Chegou lá e ele disse, não posso. Já aconteceu com você isso? Quantas vezes, não vou nem orar, eu vou lá, é meu amigo, ele vai me ajudar. Filho, você vai ser humilhado e muitas vezes volta de mãos vazias. Mas se você procurar em primeiro lugar o Senhor, Ele vai dizer para você o que deve ser feito. Espírito Santo, o que eu faço? Quantas vezes você está em algum lugar? A Bíblia diz assim, irmãos, não fique apreensivo quando estiver que responder alguma coisa diante de autoridades, diante de pessoas, porque o Espírito Santo está em você e Ele lhe dirá o que você precisa dizer naquele momento. Irmãos, isto fala de uma intimidade tão justa, tão unida com o Espírito Santo, para que a gente possa ouvir Ele, ouvir a voz dEle, entendê-lo. Sabe, queridos, você pode ter certeza que tudo aquilo que é necessário, Ele vai nos ensinar, Ele vai nos mostrar. O apóstolo Paulo dizia assim, eu de cidade em cidade, o Espírito Santo vai me revelando o que vai me acontecer, como eu devo agir, como eu devo fazer, Ele vai me falando tudo o que é preciso. Então esta intimidade com o Espírito Santo, queridos, fará de nós pessoas maduras, pessoas que amam a Deus de verdade, pessoas que não faz nada sem perguntar para Ele, por mais simples que seja, no dia a dia, Senhor, estou indo para o meu trabalho, o Senhor está comigo? O Senhor está comigo? Porque aquilo que o Senhor fazer, eu estou aqui para ajudar, para cooperar naquilo que o Senhor quer fazer. Irmãos, isto muda a vida. Sabe, vivemos um cristianismo bastante difícil nos últimos tempos. Um cristianismo orgulhoso, cheio de si mesmo, autossuficiente, que não ora, que não pede, que não busca, que não se humilha. Cristãos, na verdade, que não conhecem o Espírito Santo. Porque se conhecesse, não daria um passo sem Ele. Não iria a lugar algum sem Ele. Vocês estão entendendo, queridos, a palavra de Deus? Voltando no texto um pouquinho lá, Tainá, por favor. Vamos no capítulo 16 de João. O versículo 7 em diante diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Eu quero que vocês entendam este versículo. Está claro para nós que Jesus foi e enviou, e que agora o Espírito Santo já veio. O versículo 8: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a obra que o Espírito Santo faz em nós o tempo todo, irmãos? Ele já fez isso quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. Porque se Ele não disser que eu sou pecador, eu não creio, porque eu acho que eu sou uma pessoa boa. Se Ele não me convencer que eu sou pecador, eu vivo como todos os homens que vivem na face da terra, dizendo assim: eu sou bom, eu ajudo, eu não faço mal para ninguém. Sabe quem disse na minha cara, com todas as letras, que eu era pecador? Ele. Você é pecador, e se você não se arrepender, o inferno está esperando. O inferno está aberto, o caminho largo está aberto. Isso não é palavra pesada não, queridos, é a palavra da Bíblia.
se eu não me arrepender dos meus pecados, Ele me convence, Ele diz: olha, filho, você pecou, você desagradou o Pai. Até hoje Ele faz isso em todo o tempo. Ele não cobra, Ele alerta, dizendo aí, ó, o que você fez não foi bom, o que você falou não devia ter falado. É imediato, irmãos, é imediatamente. Você pisou na bola, é imediatamente Ele te diz, é ou não é? Ele diz para você: olha, filho, conserta o teu caminho, conserta a tua vida. Imediatamente Ele convence, e eu me arrependo, mas eu já tenho entendimento, eu já sou um filho maduro. Imediatamente eu sei quando não agradei, quando eu não agradei ao Pai, ou com meu olhar, ou com meu pensamento. Senhor, eu pensei coisa que não devia ter pensado, Pai. Eu falei coisa que não devia ter falado. Me perdoa, Senhor. Imediatamente, queridos, você sente o alívio, você sente a paz. E se você pecou contra alguém, imediatamente também você tem a coragem de chegar e dizer: irmão, me perdoa. Você não guarda, porque Ele está aí, ó, o tempo todo no seu coração, o tempo todo dentro de você, porque somos o templo do seu Espírito. O próximo versículo: pecado porque não creram em mim, a justiça porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Preciso que a gente entenda isso, irmãos, que não vai ter um novo julgamento para Satanás. Já está julgado, e a palavra de Deus diz que ele será lançado no lago de fogo e enxofre, e todos aqueles que fizeram a sua vontade estarão com ele. Então a palavra de Deus é clara, e a gente precisa escutar para dar ouvido ao Espírito Santo e continuar servindo com inteligência a este Deus tão bom, tão maravilhoso. Irmãos, e quando a gente não escuta, e quando a gente não ouve a sua voz, vamos ver Romanos, deixa eu ver se é Romanos mesmo, peraí, Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quando a gente desobedece, não aceita, a gente o entristece. Ele fica triste conosco. Irmãos, o Espírito Santo é Deus dentro de nós. Quando a gente obedece, ouvindo a sua voz e fazendo aquilo que é direito, aquilo que Ele nos conduz, há uma alegria dentro do nosso coração, há uma paz, sabe? Você sente uma paz tão grande, sabe? É aquele negócio, é aquela palavra que diz assim para o nosso coração, que Ele efetua em nós o querer e o efetuar, aliás, que Ele faz acontecer em nós o querer e o efetuar, e que o seu Espírito transborda de tal maneira em nossos corações, que a alegria é constante, não é uma alegria passageira, é uma alegria constante em nossas vidas. Por mais que esteja difícil a situação, por mais que não esteja acontecendo da maneira como nós queríamos, mas a alegria é contínua em nossos corações. Romanos capítulo 8, versículo 26 e o 27, Ele intercede por nós. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. Esse é o 27? Então tá bom. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10. Primeiro aos Coríntios, viu? Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmãos, tem muita gente que não tem uma revelação sequer de nada, que vive um cristianismo sem murcho, não ouve a voz de Deus dizendo para ele: olha, faça isso, busca isso, entenda isso. O cristianismo seco. E a palavra de Deus diz assim, irmãos, que o nosso Deus é tremendo, é poderoso, que Ele é infinito, que a sua palavra é como um rio, e que Ele tem poder, que o Espírito Santo pode revelar a mim e a você coisas a respeito da minha vida, coisas a respeito do reino. Basta tão somente desejarmos isto. Ele tem a profundidade para nos instruir. É preciso, queridos, que a gente entre nesse entendimento com Deus, e que a gente viva esta alegria de servir a Deus com entendimento. E o entendimento vem sendo guiado, sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Se Ele guiar, Ele vai guiar você com entendimento. Se Ele dar a direção, você não precisa ter medo, porque muitas vezes a direção dele é totalmente oposta daquilo que você pensa, daquilo que você imagina, é totalmente outro lado. Mas se você crer, você vai caminhar em direção daquilo que Ele disse, e vai dar tudo certo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. 1 Tessalonicenses 5,19. Não extingais o Espírito. Não precisa colocar não. Não extingais o Espírito. Deixa Ele se mover. Busca Ele. Senhor, o Senhor está em mim, fala comigo, me dê direção, me dê visão, me dê sonhos proféticos. Sabe, amados, o que o Espírito Santo faz no crente? Gálatas 5, versículo 22. Ele traz os frutos para dentro de nós. Gálatas 5, versículo 22. Mas os frutos do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quando nós temos tudo isso aí, com quem você fica parecido? Quando esses frutos estão no teu coração, com quem você parece? Com o pastor? Ou com Jesus? Quando tudo isso está no teu coração, colocado pelo Espírito Santo, eu me torno imagem e semelhança dEle. Eu me torno alguém semelhante. Alguém semelhante. Alguém que representa
a sua pessoa aqui na terra. Alguém não precisa perguntar quem você é, só de você falar, através da tua voz, isso está exalando de você amor, gozo, alegria, a paz. A guerra vai embora, queridos, não tem mais guerra, não existe mais guerra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Quietai e sabei que eu sou Deus. Então, quando isso aqui estiver formado em nós, somos verdadeiramente um representante do reino de Deus, sem nenhum engano, porque eu me torno alguém que vive a justiça de Deus, que conhece a Deus, não de ouvir falar, mas de caminhar com Ele, mas de andar com Ele. Irmãos, esta é a realidade que nós precisamos compreender. O Espírito Santo está. Quantas vezes você fala com Ele durante o dia? Dirigindo, trabalhando, Espírito Santo, o Senhor está aqui, né? O Senhor está comigo. Senhor, eu preciso resolver esse problema, não sei nem como começar. Senhor, diz para mim. Senhor, vai comigo nesse lugar. E quando a gente for fazer algo, Senhor, não me deixe eu fazer se o Senhor não estiver nele. Não me deixe eu realizar esse negócio se o Senhor não estiver comigo nele. Irmãos, esse é o entendimento que precisamos ter. Nós poderíamos falar a noite toda sobre o Espírito Santo aqui, queridos, mas eu quero ler mais um versículo com você. Apocalipse 22, 17. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa, dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E que tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a noiva, o Espírito e a esposa, o Espírito e a igreja. Irmãos, quando o Espírito está em nós, há um clamor para Ele, para Jesus. Senhor, vem buscar a sua igreja. Há um clamor dentro de nós: Senhor, este mundo não tem nada agradável, a não ser as pessoas que o Senhor quer salvar. Senhor, neste mundo não tem nada que me interessa mais, a não ser o teu amor. O Espírito e a igreja precisa numa só voz dizer: ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos cansados, Senhor. Nós estamos cansados neste mundo, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Irmãos, quando a igreja compreender, ela e o Espírito Santo vai clamar em uma só voz: vem, Senhor. Vem, Senhor, buscar. É isto que nós precisamos compreender. Vamos colocar de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode glorificar o Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus.
teus olhos e glorifica ao Senhor. Senhor meu Deus, maravilhoso. Meu amado irmão e irmã, se você não teve uma experiência ainda com o Espírito Santo, eu queria que você fizesse essa oração com Ele, dizendo: Senhor, eu quero te conhecer mais profundamente, quero apresentar a Ti, Senhor, esta luta que eu estou passando, esse problema que eu estou enfrentando. Se você ainda não contou para Ele isso, conta para Ele agora. Espírito Santo, o Senhor está em mim, então eu quero te contar isso. Eu quero que o Senhor saiba disto, sobre a minha casa, sobre alguém da sua família. Conta e tem uma experiência, querido. Você vai ver a mão dele operando e usando você para ajudar a resolver. Peça isso agora ao Espírito Santo. Senhor, Tu és o amigo que está comigo, que deseja o meu bem em todo o tempo. Senhor, eu quero ter essa experiência com o Senhor. Ora, meu irmão, peça a Ele para te dar essa experiência de vida, para você entender que você não está só, mas que Ele está com você nesse caminho chamado Jesus, chamado Cristo. Ele quer conduzir você à vitória completa. Ele quer conduzir você ao entendimento para cumprir o propósito. Vamos viver milagre, queridos. Vamos viver milagre. O Espírito Santo está aqui, está em nós. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus nós oramos, nós entregamos a Ti toda a aflição, toda a angústia. Nós entregamos cada vida, cada coração, cada lar aqui representado, cada um que está enfrentando problemas, dificuldades. Espírito Santo, agora nós te pedimos, o Senhor está presente aqui, ouvindo a oração do Teu povo, ouvindo a voz da Tua igreja que clama a Ti, Senhor. Ajuda o Teu povo, Senhor, a entender isto. Ajuda o Teu povo a crescer, Senhor, que esta dor, esta aflição saia agora. Que todo este mal, Senhor, oh Deus, ajuda os Teus filhos agora, Pai. Ajuda os Teus filhos a receber este cuidado especial do Teu amor, este cuidado do Teu Espírito sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre, Senhor, a ter uma experiência com o Senhor. Senhor, que haja mudança agora, Pai. Que haja mudança, Espírito Santo. Nós clamamos ao nosso Deus, nós clamamos ao Senhor. O coração desta mãe, deste pai, que com aflição clama. Espírito Santo, Espírito Santo, tem misericórdia. Responde à oração dos Teus filhos. Responde à oração do Teu povo, Senhor. Responde, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Glória ao Senhor. Cura as enfermidades, Pai. Cura as feridas, ó Espírito Santo. Cura, ó Jesus.
Cura, Pai, os tumores malignos. Oh, Espírito, cura a língua do pastor Wagner. Cura, Jesus. Restaura a mente, Pai. Restaura a mente do meu Pai. Que ele esteja feliz, Espírito Santo. Que ele esteja feliz com o que ele está recebendo, com o cuidado que ele está tendo. Ah, que ele esteja feliz, Senhor. Muda as nossas vidas, Senhor. Muda a tua igreja. Que haja salvação de almas. Que nós tenhamos um batismo bem forte, bem grande, Senhor. Sobre o seu povo, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos. Vem, Espírito Santo. sobre o seu povo, Senhor. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Ele está aqui, mais que ser bem-vindo. O que dizer? Ergue as suas vozes em adoração, exalte a Ele, glorifique a Ele. Tu és bem-vindo, Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro igual. Nós te desejamos Seja bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Meus irmãos, chame o Espírito Santo para a sua dúvida. Chame o Espírito Santo para os seus medos. Chama o Espírito Santo para as tuas aflições. Diz: Senhor, eu não sou nada sem Ti, meu Pai. Eu não sou nada, Pai. Eu não sou nada sem a Tua presença. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Aleluias. O Espírito Santo guiando a tua alma, cuidando de você nas mínimas coisas, nas pequenas coisas. O Espírito Santo em tua vida, trazendo cura, fazendo milagres diariamente, multiplicando as bênçãos. O Espírito Santo, o Espírito Santo presente. Aleluias. Eu te quero, Jesus. Eu te quero mais e mais, Senhor. Eu quero a tua presença. Eu quero, Jesus. seu povo bate, faz de novo, faz o seu povo bate, faz de novo, faz de novo o seu povo. Espírito Santo, nesta oração nós colocamos toda a sua igreja, todos os teus filhos, nós colocamos a nação brasileira, nós colocamos a igreja brasileira, para que seja uma igreja viva, para que seja uma igreja curada, uma igreja cheia de Ti, Senhor. Nós oramos a Deus para que Teu povo seja obediente,
para que o teu povo obedeça a tua palavra, para que o teu povo seja santo, para que o teu povo seja purificado da maldade do coração, para que os lares sejam salvos, para que a família seja liberta, para que haja luz aonde existe trevas, para que haja cura aonde a doença está consumindo. Espírito Santo é o Senhor, Espírito Santo é o Senhor. Tu és o Senhor da igreja, Tu és estar na igreja, nosso Cristo vencedor, que está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Com gemidos inexprimíveis o Senhor clama, aleluias, e a presença desse Deus tão grande enche os corações com esta paz que excede todo entendimento, com esta paz real e verdadeira. Senhor, obrigado. Nós te agradecemos por mais um momento em família, nós estarmos juntos, te adorando, Senhor, te adorando, Senhor. Mas o nosso culto não termina, Senhor. O nosso culto continua 24 horas, o tempo inteiro, te adorando, te honrando, te louvando em nosso lar, em nossa família, em nosso trabalho, na escola. O culto continua, Senhor. A adoração continua na rua, no ônibus, na esquina, em todo lugar. Nós somos representantes de um reino que não acaba. Nós somos representantes de um reino eterno. Por isso, Pai, que todos nós, cheios do Teu Espírito, firmes e fortes, para vencer o mal, que tão de perto nos rodeia, mas contigo, Pai, nós somos mais que vencedores. Em Ti nós somos mais que vencedores. Senhor, que esta experiência seja com cada coração, com cada criança, com cada jovem, com cada irmão, com cada família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Rei da Glória, a Ele todo louvor, toda adoração ao nosso Deus. Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é santo.